Eu sou a Jess e você tá ouvindo e vendo o JujubaCast especial LGBTQIAPN+, de 2024. Em 2022, a gente fez o primeiro episódio especial LGBTQIAPN+, no JujubaCast, que na época ainda se chamava GugaCast. Foi o episódio onde eu contei a minha história e eu fiz desse jeito divertido, onde aos poucos eu ia deixando claro que era eu a pessoa que contava a história de se descobrir e revelar pro mundo que era uma mulher trans. Eu queria ter um episódio especial com esse tema desde a primeira temporada, mas eu não tinha coragem na época. Eu achava que eu ia me afundar mais ainda numa mentira que eu me obrigava a contar, e eu achava que eu ia ser acusada de não ter lugar de fala, que eu não ia poder me defender, e acho que por conta disso, por conta de finalmente ter podido falar do assunto abertamente, eu resolvi fazer outro episódio com o mesmo tema em 2023. Foi bem leve, foi divertido poder falar do assunto de novo, com outras pessoas da comunidade participando. E aí eu contei a minha história de como foi minha vida nesse primeiro ano vivendo sem a minha máscara de ferro. Foi ótimo, porque eu vivi muitas coisas legais, estava sendo muito bom. A ideia para esse episódio de 2024 surgiu no JujubaCast 317, que foi o episódio de ouro número 3, onde a gente contou a história de um menino que saiu do armário para a família no Natal. Eu já conhecia a história, que a gente já tinha contado no GugaCast especial de Natal de 2018, mas quando a gente chegou no ápice do relato, eu fiquei muito emocionada pela identificação que eu acabei tendo com o ouvinte que me mandou a história, e eu fiquei curiosa para ver como eu tinha reagido da primeira vez que a história foi pro ar. Porque na época eu já tinha me entendido como uma mulher trans, eu já falava do assunto com a minha terapeuta. E aí eu fiquei pensando se eu me emocionei, se eu consegui disfarçar na hora. E eu fiquei pensando numa frase que a gente ouve bastante. O que você diria pra você mesma há 5 anos atrás, se você pudesse? Depois desse episódio, eu pensei que eu finalmente tinha uma resposta além dos números da loteria. Eu ia conversar sobre essa história. E eu mostraria como foi que eu reagi agora em 2024 e perguntaria pro meu eu do passado como tinha sido pra mim ali no final de 2018. Seria uma conversa bem legal. E, bom, na verdade eu posso fazer isso. Eu ia revelar para vocês em um outro podcast, mas eu tenho a tecnologia que me permite me comunicar com o passado. Eu sei que parece uma coisa muito louca, mas eu não vou nem tentar explicar tudo aqui, ó. Eu vou aproveitar esse momento que a gente tá falando de tecnologia, fazer um momento Alura. Você sabe que o JujubaCast é apoiado pela Alura desde o começo, né? Além da Alura ser a maior escola do Brasil, ela é a primeira a ter uma inteligência artificial especificamente feita para te ajudar nos seus estudos. Essa inteligência artificial se chama Luri. Foi com a ajuda dela que eu consegui fazer uma ligação com o passado. Eu vou explicar tudo sobre a Luri no nosso link, alura.com.br/promocão/JujubaCast. E quem se matricular por lá até o final de julho vai ter acesso antecipado à mais nova produção da Parasol Storytelling, que é onde você vai entender mesmo esse negócio de viagem no tempo em podcast. O link é alura.com.br/promocão/JujubaCast, ou então usa o nosso cupom JujubaCast15. Mas agora voltando ao assunto. Em 2019, depois do episódio especial de Natal, onde a gente leu a história em questão, eu tinha acabado de vender uma empresa e estava explorando a possibilidade de investir em novos negócios ou dar mentorias para novos creators. Então, era relativamente fácil marcar uma reunião comigo. Era só mandar um e-mail, e se eu achasse que eu podia ajudar, eu marcava uma conversa de 1 hora via videoconferência. Então, eu mandei um e-mail pro meu eu do passado, dizendo que eu tenho um podcast, que eu vou fazer um episódio especial sobre o tema LGBTQIAPN+, que eu sei que vai chamar a atenção, e que eu queria uma opinião, e talvez uma participação dele, do meu eu do passado, no episódio. Eu mandei também um NDA, um acordo dizendo que tudo que a gente fosse falar, gravado ou não, só ia ser publicado ou mencionado com o consentimento dele, e também para dar uma tranquilidade, porque eu sabia que eu ia revelar uns segredos ali, que meu eu de 2019 achava que ninguém sabia. Ninguém sabia mesmo. Foi assim que essa conversa começou. Importante dizer que essa conversa tá editada. Eu deixei de fora algumas coisas que eram realmente pessoais. Também é importante dizer que a qualidade não é perfeita, vai ter algumas interferências, uns ruídos, porque a viagem no tempo em podcast está só começando. Mas vai dar para entender. Então agora, sem mais enrolações com vocês, nosso convidado de honra desse episódio, LGBTQIAPN+, de 2024, eu mesma, só que 5 anos atrás.
Ok. Vamos lá. Luri, me conecta com o usuário Guga Mafra em 2019. Oiê, tudo bem? Que legal te conhecer. Quer dizer, a gente já se conhece, né? Mas que legal poder falar com você desse jeito. E aí, beleza? A gente já se conhece? De onde? Você nunca vai lembrar. Quer dizer, tem um dia que você vai lembrar, mas ó, ia ser impossível você lembrar agora. Mas olha, na verdade, não importa, ó. Eu queria dizer que essa conversa vai acontecer umas coisas. Eu vou fazer umas revelações um pouco estranhas. Mas eu quero deixar claro que a gente assinou um NDA, né? Então tá tudo seguro, tá? Nunca nada vai ser publicado sem você autorizar, tá bom? Ok. Beleza, mas o que pode ser tão grave assim que você precisa desse disclaimer todo? Como que eu posso te ajudar? Ok, lá vai. Eu vou falar uma coisa que é muito inacreditável. Eu tenho certeza que você não vai acreditar e tá tudo bem. Eu só vou te pedir pra você me dar a chance de eu continuar a conversa. Eu prometo que vai ser legal. Você acreditando ou não? Olha, esse papo tá ficando meio estranho. É bom você falar logo o que você quer. E se você tá tentando me vender algo, não sei, se for alguma coisa religiosa, alguma coisa ilegal, eu vou simplesmente desligar, ok? E eu já vou avisando que a gente tá gravando, tá bom? Tá registrado aqui. Desculpa, ó, eu vou falar. E não é nada dessas coisas, ó. É só entretenimento. Só eu tentando te mostrar o formato do meu podcast. Tá? Mesmo que pareça meio mágico, assim, é só entretenimento e é só uma conversa, tá bom? Tá bom. Pode falar. Eu sou você. Sou você no futuro. Nós dois, a gente é a mesma pessoa. Eu tô em 2024. Ó, eu sei que parece muito bizarro, mas eu tô no futuro, né? E aqui no futuro, eu desenvolvi uma tecnologia que permite isso. Não viajar no tempo, mas comunicar com alguém que tá no passado. Ok, então você deve saber o que eu tô pensando agora, né? Eu sei tudo o que você tá pensando. Ó, aqui estão os números da loteria. Eu sei que você ia perguntar isso de piada, então eu peguei aqui pra você, peraí. Os números da Mega Sena da virada de 2019 são 3, 35, 38, 40, 57, 58. O prêmio sorteado foi de R$ 304.213.838,64. Foram 4 vencedores que levaram 76 milhões e uns quebrados cada. E você não foi um deles porque você não joga na loteria. Tá bom. Eu vou anotar isso aí pra conferir depois, mas. Ó, se isso for uma pegadinha, eu não tô achando legal. Eu não vou autorizar a publicação. Se alguma coisa for publicada, eu vou fazer o que for necessário pra processar você e quem mais estiver por trás disso. Eu sei porque você tá irritado e tá dizendo essas coisas. Eu esperava isso. Eu sei o que tá se passando na sua cabeça, vendo uma mulher aqui dizendo que é você no futuro. Eu tô basicamente expondo seu maior segredo e seu maior medo, mas ó, a gente vai só conversar. Eu tenho coisas legais pra te mostrar. E no final você vai ficar tranquilo, eu prometo. Você não vai lembrar de nada. Tá bom? Como assim eu não vou lembrar de nada? Tem tipo uma tecnologia Men in Black? É muito louco como você fala as coisas que eu sei que você vai dizer. É assim, é meio efeito borboleta, meio Family Man. É tipo um glimpse. É uma amostra de um futuro possível. Pra você ficar tranquilo, pensa que se a gente vive num multiverso, né, e é bem provável que a gente viva em um, então esse é um dos infinitos futuros possíveis, né? Mas olha, não sou eu que tô indo pro passado, é você que tá visitando o futuro nessa conversa. Então a gente vai conversar aqui por 1 hora, mais ou menos, mas quando acabar, vai ter passado uma fração de segundo na sua vida, aí no passado, e vai ser só uma sensação de déjà vu. E você só vai lembrar disso tudo quando finalmente chegar aqui em 2024. Ok. Eu só vou fazer o que você tá me pedindo porque eu realmente tô curioso. Me fala então. O que você tem pra falar? Como assim? Você
sou eu no futuro. Isso vai ser emocionante, eu prometo. Ó, eu tenho um monte de coisa legal pra falar do futuro. E mesmo que você não lembre depois, você vai se sentir bem. Os números da loteria não vão servir pra nada, né? Se eu não vou lembrar. Não, mas eu sabia que você ia perguntar, né? Então eu já vim preparada. Ó, deixa eu começar pelas coisas legais. 2019 vai ser um ano incrível. Você vai vender mais uma empresa. O JujubaCast vai ser top of mind na pós-pesquisa. JujubaCast. O GugaCast, eu quis dizer GugaCast. O GugaCast vai ser top of mind. E você vai finalmente lançar o Como Ser um Rockstar. Vai ser incrível, vai fazer um sucesso absurdo. Ok, mas você me contando tudo isso não vai acabar estragando as coisas? Não porque você não vai lembrar. Mas é legal saber agora, né? Ok, legal. Você também vai ser a pessoa que inventou a viagem no tempo em podcasts. Uau! A gente deve ter ganhado um prêmio por isso, né? Você, sei lá. Não, na verdade ninguém nem percebeu. Mas mesmo assim. Ó, os Pixies vão participar da Letra e Música. Além das pessoas que você chamou, os Pixies vão participar. Você vai entrevistar eles ao vivo, em Nova York, eu juro. Sério? Mas como vai ser isso? Eu vou mandar um e-mail pra eles, assim, e eles vão... Eles vão te mandar um e-mail e pedir pra você entrevistar eles. Você vai estar fazendo sucesso nesse nível. Ok. Isso é bem foda, você Ok. vai ver. E como é que vai ser? Eles são legais? Vai ser mais ou menos, né? Você vai ficar um pouco nervoso, né? Mas vai ser ok. Você vai curtir. Vai ser ok. Ok, parece realista. Mas olha, eu quero te falar do que você deve estar se perguntando, mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Lembra a história do menino que sai do armário pros pais? Que você contou no especial de Natal? Os nomes de Fórmula 1? Uhum. Lembro. Bom, então. Recentemente, a gente publicou essa história de novo. A gente fez uma coletânea com algumas das melhores histórias. E eu queria te mostrar como foi. Eu queria comparar como foi aí no passado. E queria começar falando isso com você. Posso? Eu tô com o arquivo aqui. Posso tocar? Eu não entendi nada, mas... Ok, pode. Mostra aí. Tá bom. Você lembra a história, né? É a história de um menino que a gente chamou de Nigel Mansell. E ele se apaixonou pelo melhor amigo, que acaba retribuindo. E é tudo um conto de fadas, né? Dá tudo certo. Ele sai do armário pra família do namorado. Que aí no passado a gente chamou de Nelson Piquet. Aqui no futuro a gente chamou de Niki Lauda. Por E aí quê? a gente... Eu acho que eu só eu não sei, eu acho que eu só esqueci os nomes e inventei outros. Mas então, chega uma hora que ele vai sair do armário pra família em um jantar formal na noite de Natal. E eu vou colocar essa parte aqui, alternando como ela foi lida aí no passado, em 2018, e agora em 2024. Tá bom? Ok. A gente fez algo errado? Não. Tá tudo bem, não. Você não fez nada de errado. Ó. Você vai ver, deixa eu tocar, e aí você vai entender o que eu tô falando. Peraí. De noite seria o grande momento. Minha família não é muito religiosa. Mas Quem é essa menina lendo? Ela é bem legal. É a Thay. Ela vai ser uma das suas melhores amigas no futuro. E quando chegou minha vez, eu falei: meu agradecimento é também uma coisa que eu queria contar há muito tempo para vocês. Eu quero agradecer pela faculdade. Estar nela tem sido a coisa mais legal da minha vida. Pelos estudos, pelo clima e pelos meus amigos. Mas lá também eu descobri realmente quem eu sou. Eu juro que eles não estavam entendendo nada. Acharam que era algo normal, que eu estava falando de ser advogado, algo assim. Continuando. Cara, eu tô meio nervoso aqui. Eu também. Eu também. E quando chegou a minha vez, eu falei: meu agradecimento é também uma coisa que eu quero contar há muito tempo pra vocês. Eu quero agradecer pela faculdade. Estar nela tem sido a coisa mais legal da minha vida. Pelos estudos, pelo clima e pelos meus amigos. Mas lá também eu descobri quem eu realmente sou. Eu juro que eles não estavam entendendo nada. Acharam que era algo normal, que eu estava falando de ser advogado ou algo assim. Continuando. Pai, mãe, eu estou namorando faz alguns meses. E é um cara. O nome dele é Niki Lauda. Eu falei tremendo, querendo chorar, gaguejando, mas falei. Ah, que emoção. Que dó. É muito difícil. Nossa, toca a música da Vitória. Sim! Né? Sim, da chegada. Pai, mãe, eu estou namorando faz alguns meses. E é um cara. O nome dele é Nelson Piquet. Eu falei tremendo, querendo chorar, gaguejando, mas falei. Eu segurando o choro em um silêncio absurdo.
Meus irmãos olhavam chocados. Meu pai e minha mãe também. Meu pai começou a tentar achar palavras. Minha mãe parecia que tinha sofrido um acidente de carro. Meu pai falou: você pode fazer o que quiser da sua vida, mas não pode estragar a noite de Natal. Putz. Eu segurando o choro e um silêncio absurdo. Meus irmãos olhavam chocados. Se fossem meus irmãos, eles já teriam dito nu. Sabe assim? Meu pai e minha mãe também. Meu pai começou a tentar achar palavras. Minha mãe parecia que tinha sofrido um acidente de carro. Ai, que dó. Meu pai falou: você pode fazer o que quiser da sua vida, mas não pode estragar a noite de Natal. Eu sinto muito. A leitura aí do futuro pareceu mais good vibes. Você não viu nada ainda, calma. É um desrespeito fazer isso aqui na mesa. Nem tudo é sobre você. Vocês jovens acham que podem fazer o que quiser, mas ainda existe tradição. Aqui é o lugar da família. É um momento de a gente rezar e agradecer. Puta que eu pariu. Que pesado. Pois é, eles são conservadores. Eu sabia que a reação podia ser ruim, mas você nunca está preparado. Minha mãe começou a chorar, mas foi atrás do meu pai. É isso mesmo. Você está sendo egoísta. Desrespeitou seus pais. Nossa. Quer dizer, um clássico comportamento de esquiva do pai dele, de não entrar em contato, que pega tudo que foi dito, finge que não foi dito, joga embaixo do tapete e ninguém mais fala sobre o assunto, né? Isso acontece bastante em famílias LGBT, infelizmente. Nossa, é um sentimento de rejeição tão intenso, porque é um momento de muita fragilidade, né? Ele resolveu se abrir por amor à família, e é muito cruel fazer isso com alguém que tá se entregando de maneira tão aberta, assim, é muito cruel. Não, e ele é um menino de ouro, né? Tipo, ele é tudo o primeiro lugar da escola, na faculdade, né? Tipo... Mas mesmo que não fosse, eu acho isso... Não, mas assim, é tudo que uma família conservadora quer ter, sabe? Então... E assim, ele ainda achou um jeito, não falar o que ele realmente estava pensando ali, e tipo, achar um jeito de dar uma bronca, tipo, você fez uma coisa errada, você estragou a noite de Natal, né? Não é sobre você, né? Tipo, ainda conseguiu fazer ele se sentir culpado, sei lá. Eles são conservadores. Eu sabia que a reação podia ser ruim, mas você nunca está preparado. Minha mãe começou a chorar, mas foi atrás do meu pai. É isso mesmo, você está sendo egoísta. Desrespeitou os seus pais. Aí eu já estava chorando, levantei e fui pro meu quarto. Todo mundo se levantou e saiu também. Meus pais se trancaram no quarto deles e ficaram conversando. Eu ainda ouvi eles dando umas ordens para os meus irmãos de não falarem isso pra ninguém. Foi horrível. Eu dormi chorando. A análise de vocês foi bem mais profunda. A gente ficou meio que só se lamentando. E não tem nada errado com isso, mas você tá chegando no ponto que eu quero chegar. A Mari, que é outra pessoa que tá comentando, ela é casada com a Thay, que tá narrando a história. E aí, então, elas tiveram uma identificação com o que aconteceu. O Nelson Piquet mandou mensagens perguntando como foi. Eu só disse que tinha sido horrível e que falaria com ele depois. Escrevi uma carta para os meus pais. Falei que era o melhor aluno em tudo, que era um aluno exemplar, um filho e um irmão exemplar, que eu faço tudo certo, e que essa era a minha natureza, e que eu reprimi muito tempo, mas não ia fazer mais, e que se eles não me quisessem mais, tudo bem, mas que eu não tinha feito nada errado. Dá pra ver aqui que o Nigel Mansell, ele é acima da média também, né? Sim. Ele é muito maduro, né, cara? E ele é bem articulado também, né? Sim. O Nick Lauda mandou mensagem perguntando como foi. Eu só disse que tinha sido horrível e que falaria com ele depois. Escrevi uma carta para os meus pais. Falei que era o melhor aluno em tudo. Que era um aluno exemplar. Um filho e um irmão exemplar. Que eu faço tudo certo. E que essa era a minha natureza. E que eu reprimi por muito tempo, mas não ia fazer mais isso. E que se eles não me quisessem mais, tudo bem. Mas que eu não tinha feito nada de errado. Emocionado. É isso. Tadinho dele. Dá muita pena mesmo. Quem tá chorando? Você? É você. Sou eu. A gente. Era o que eu tava te falando de identificação. Aqui no futuro. E você, a gente, passou por um momento assim. Eu queria te perguntar uma coisa sobre como foi ler isso no passado. Essa hora que você fala assim, que ele é muito articulado, que ele sabe se expressar. Você teve, tipo, uma identificação com ele, assim, um wishful thinking, sabe? Você tava meio que querendo fazer o que ele queria fazer? Eu não sei. Pensando agora, pode ter sido. É que, eu não sei, eu só achei admirável ele estar com a cabeça no lugar. Ouvindo agora com você, eu tenho a impressão de que eu teria pensado algo como...
Se um dia eu passar por isso, eu quero ter essa capacidade de lidar com a situação. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu não acho que eu vou passar por algo assim. Eu sei. Mas você passou. A gente passou. E eu acho que não foi tão ruim. Não foi tão ruim como Nigel Mansell, mas também não foi fácil. E eu acho que foi daí que veio o choro. Eu acho que pela solidariedade, assim, também. Ó, eu vou tocar mais um pouco e aí a gente fala mais sobre isso, tá bom? Dá um tempinho, a gente continua. Não, pode continuar. Saí de manhã bem cedo e fui para casa do Nelson Piquet. Contei para ele tudo o que rolou. Ele me consolou, falou que eu saí super bem e me fez me sentir melhor. Passei o dia lá. Voltei para casa de manhã e fui direto pro meu quarto. No dia 31, minha mãe veio falar comigo. Falou que ia ter outro jantar lá em casa, que a família toda, tios e avós, estariam lá, e pediu pra gente dar uma trégua, pra gente tentar ficar de bem só aquele dia e que a gente ia poder conversar e resolver isso. Ela foi muito boazinha, não deu ordem. Eu não tinha muito o que fazer senão aceitar, e também não queria chamar a atenção do resto da família por não estar lá. Essa parte eu pulei, a leitura da Thay, porque não teve comentário nenhum, né? Então foi igualzinho. E aí, como não teve repetição, foi só isso. Eles só leram, não teve comentário. Ok. Eu até queria ouvir ela lendo também. Você vai ouvir? Pois bem, o jantar de Réveillon começou e tudo estava bem alegre. Nem parecia a mesma casa da última semana. Todos rindo, contando histórias e comendo. Também tem alguns pequenos rituais nesses jantares e tem uma hora que todo mundo agradece também. Mas nesse, com a família toda, o pessoal faz piada. É mais engraçado e nem todo mundo tem o que falar. Meus tios e primos falaram, fizeram piadinhas e tudo mais. E chegou a vez do meu pai. Eu estava com muito medo de tomar outra bronca sem sentido. Mas minha mãe me olhou e fez um gesto de que estava tudo bem. Aí ele começou a falar. No Natal desse ano eu recebi um presente. Meu filho, Nigel Mansell, que sempre foi o melhor aluno e sempre se esforçou para ser um bom filho e um bom irmão, veio compartilhar com a família dele a felicidade dele. Que melhor presente pode ter um pai do que a felicidade do seu filho? Nessa hora eu estava tentando e não conseguindo segurar o choro. E minha mãe veio e me abraçou e falou no meu ouvido. Calma, ele só vai falar coisas boas. Pô, que bom. Olha aí. Caralho. Boa. Aí, canador. Agora vocês que foram good vibes. É, o poder do sininho. No Natal desse ano, eu recebi um presente. Meu filho, Nigel Mansell, que sempre foi o melhor aluno e sempre se esforçou para ser um bom filho e um bom irmão, veio compartilhar com a família dele a felicidade dele. Que melhor presente pode ter um pai do que a felicidade de seu filho? Nessa hora Nossa, eu tô arrepiada. Eu lembrei dessa história. Nessa hora, eu já estava tentando e não conseguindo segurar o choro. E minha mãe veio e me abraçou e falou no meu ouvido. Ele só vai falar coisas boas. E meu pai continuou falando. Só que esse presente veio um pouco disfarçado e eu não percebi. E ao invés de agradecer e abraçar meu filho, que é um dos maiores presentes da minha vida, ele e os outros dois, eu dei uma bronca nele. E foi um erro meu e da mãe, que também brigou com ele. Então, eu quero aqui, na frente de todos, pedir perdão pro meu filho, que é um exemplo pra todos. Desculpa, pode continuar. Esse segundo choro veio do nada pra mim. Eu nem vi chegando. Você passou por isso também? Não exatamente, assim, mas eu acho que me tocou demais a atitude da pessoa chegar e dizer que errou, pedir perdão. Ainda mais um pai, né, pra um filho, é algo tão surpreendente. Uhum. Eu não sei como meu pai reagiria. Eu sei. Ele reagiu do jeito mais fofo, foi incrível, você não tem ideia. Como assim? O que foi que eu... Eu já vou te falar, juro, mas vamos terminar de ouvir e a gente fala de tudo? Eu quero ver como você reagiu agora. Ok. Então, eu quero aqui, na frente de todos, pedir perdão para o meu filho, que é um exemplo para todos os outros filhos. E meu pai continuou falando. Só que esse presente veio um pouco disfarçado e eu não percebi. E ao invés de agradecer e abraçar meu filho,
que é um dos maiores presentes da minha vida, ele e os outros 2, eu dei uma bronca nele. Foi um erro meu e da Michelle Alboreto, que também brigou com ele. Então eu quero aqui, na frente de todos, pedir perdão para você, meu filho, que é um exemplo para todos os outros filhos. Nós te amamos de todo jeito e qualquer pessoa que te trouxer felicidade é bem-vinda nessa casa. O que aconteceu nessa uma semana? Eles ouviram Mamilos? Não, fala. O que aconteceu foi um milagre de Natal. Toca o sino! É isso aí. Agora eu que tô com a sensação de ter sido insensível. Eu acho que não. Eu acho que aqui a diferença... Eu acho que aqui que tá a diferença que eu tava tentando achar. Você só foi incrédulo. Eu acho que isso que foi diferente. Você reagiu como se tivesse sido rápido demais, fácil demais. Acho que você tem dentro de você um pouco que ninguém nunca ia aceitar isso. Por isso que você ficou surpreso. A cara do Mamilos foi ótima, aliás. Eu acho que foi isso mesmo. Foi meio Deus Ex Machina. Pra mim, eu lembrei de cada momento que eu fui acolhida e cada momento que eu fui rejeitada. Por isso que a minha reação foi tão diferente da sua. Quem te rejeitou? Eu preciso te atualizar de muita coisa. Porque tem muitas pessoas novas na nossa vida. A Mari, que é quem tá no programa, ela também é nossa melhor amiga. E ela foi uma das primeiras pessoas pra quem eu contei. E foi difícil, porque eu ainda precisava falar pra ela que eu tinha escolhido o mesmo nome que ela, Mariana. Eu achei que seu nome era Jess, ou Jéssica, sei lá. Sempre foi, Mariana, né? Nós te amamos de todo jeito e qualquer pessoa que te trouxer felicidade é bem-vinda nessa casa. Choro é contagioso. Tava todo mundo chorando já. Não é não, porque senão vocês iam estar todas chorando. Não, eu tô me acabando aqui. E é engraçado que quando ele começou a falar a parte triste, eu lembrava da história, eu lembrava desse final, mas ainda assim, né? Então, eu não consegui me aguentar. E essa parte também. É muito bonito mesmo. Não é que eu não esteja emocionada, mas eu tenho treinamento. É só É mesmo, é contagioso pra todo mundo, menos pra vocês. Eu tô chorando também. Se não, como é que vocês iam viver? Exatamente. Um choro coletivo. Imagina você tá ali chorando, aí você olha pra sua terapeuta, ela tá chorando mais do que você, né? Você fala, minha vida realmente não tem mais sentido, nem ela consegue me acolher, né? Eu acho que, especialmente claro, né, com exceção de terapeutas, para quem passou por coisas semelhantes assim, a gente acaba se identificando mais com a história. Eu também tô emocionada. Mas o que mais me emociona, na verdade, é que isso que aconteceu com ele é muito raro. É muito raro. Tem mais uma pessoa no programa, né? Elas são todas psicólogas? A Carol e a Thay são psicólogas. Por isso que elas falam que são treinadas. A outra menina, ela falou que ela se identificou também. Como você falou, elas estão bem? Uhum. Elas são um casal muito feliz. Isso que ela falou que é raro, eu sei também que é raro. Eu acho que é por isso que eu reagi desse jeito. Sua reação foi totalmente válida. E eu acho que condiz com o momento que você estava vivendo. Foi bem nessa época que a gente contou pra nossa terapeuta, né? Eu ainda acho inconcebível isso que você tá tentando me dizer. Não só o fato de você vir do futuro, mas de você... De eu ser você... Eu sei. Eu lembro. E você continuou achando, né? A gente continuou achando até 2 anos atrás. Até hoje eu acho meio chocante. Ok, e como foi que isso mudou? Qual foi a mágica que aconteceu? Eu já te explico. Deixa eu terminar aqui, tá? Choro é contagioso. Tava todo mundo chorando já. Meus irmãos e meus pais vieram me abraçar, e a família toda também. Foi um momento muito feliz e que eu não estava preparado. E eu choro só de lembrar. Estou chorando enquanto escrevo aqui, mas é um choro feliz. Mas tem uma coisa. Nesse momento, ele me tirou do armário pra todo mundo, né? Depois que a ficha caiu, eu fiquei preocupado com isso. E chamei minha mãe pra conversar, a Michelle Alboreto. Ele não ouviu o Mamilos inteiro, assim, tinha que...
De que, né? Calma, gente. É. A escolha da pessoa quando ela vai fazer isso. Ele ouviu só o começo, é isso, beleza, então. Não vou ouvir as outras 2 horas desse programa. Ela me contou que, bem, eles já tinham feito isso. Nos jantares que eles tiveram com o resto da família durante a semana, eles contaram para os meus outros tios para se aconselhar. E um casal de tios meus que são um pouco mais bem informados mostraram várias histórias para eles relacionadas a isso, e os convenceram de que eles estavam errados. Estava tudo armado já e todo mundo sabia que isso ia rolar. Eles até tentaram chamar o Nelson Piquet, Caramba! mas não conseguiram o contato dele. Cara, ia ser incrível. Nigel Mansell saindo de dentro do peru, sabe? Ahá! Com champanhe, né? Exato. Eles não conseguiram porque o Nelson Piquet foi mais rápido, né? Ele tava lá na frente. Nossa senhora. Tocando a música, né? Deixa eu ver se eu lembro como toca a música. Ah, tava indo tão bem. Tava indo muito bem. Acabou aí, caçulinha? Caçulinha. Eu amo quando isso acontece. Eu realmente toquei a música. Eu pensei na piada que eu devia ter feito e eu realmente fiz. Termina logo, porque eu quero fazer mais perguntas. Quando eu era pequeno, eu ficava treinando tocar isso. Mas uma outra coisa que eu tava pensando aqui, enquanto você falava, que a gente leva essa história no especial de Natal de 2018, né? E Ai, foi um ano muito difícil. Nossa. eu não lembro de ter reagido dessa maneira. Passou batido pra mim. Eu não lembro de ter chorado. Eu não lembro de ter... Eu devia estar com isso tão enterrado também. Sabe? Eu lembro de ter achado a história bonita e a gente... Tanto que a gente sempre falou a vida inteira que foi uma das melhores histórias. Mas tá sendo bem diferente ler ela agora. Nesse momento. Que agora Isso mesmo. Pega em um outro lugar, né? Porque agora eu passei por coisas parecidas, né? te pega de outra maneira, né? E 2018 foi um final de ano ali, não sei se todas se lembram, mas um final de ano crítico ali, Foi. né? Difícil, né? De Foi complicado. polarização política ali, bem complicada e tal. Então 2018 foi um ano bem difícil. Então imagina como, né, devia estar a cabeça dele também com isso, né? Em 2018 para 2019, eu parei de falar com a minha mãe. Então, pra vocês entenderem como foi pesado. Foi por causa do Bolsonaro isso? Como é que isso ficou? Foi. E a gente teve o mesmo problema também. Ficou bem pior, na verdade, mas depois deu uma melhorada. Você teve que falar pra minha mãe no meio disso tudo? Sim, e não foi bom. Mas ficou tudo bem depois. O Nigel Mansell é o cara mais maduro do mundo. Exato. É. O Nigel Mansell, aí olhou assim e ele tava com uma bota disfarçada do Papai Noel. Né? É muito legal ver isso e talvez isso explique um pouco por que você tá tão emocionada e vivendo essa história, né? Porque não que você não tivesse se emocionado lá atrás, mas agora ela tem um outro gosto, que é um gosto de, né? Eu certamente me emocionei, porque eu lembro de ter ficado feliz com a história e... Eu não sei, eu acho que eu vou ouvir o episódio de novo e... Eu queria poder conversar com a Jess do passado, dessa época aqui, e entender, tipo... Porque eu não lembro como que isso estava batendo nela. Porque certamente eu tava, de alguma maneira, me identificando, ou até projetando, sabe? Não sei. Bom, tá aí a explicação, né? Eu espero não ter te decepcionado. Eu não acho que isso seja possível. Na verdade, foi interessante ver o quanto essa incredulidade segurou a gente por tanto tempo. Eu e o Nick Lauda já não estamos mais juntos, mas ainda somos amigos. Eu me casei. Olha aí, tá vendo? Como resiste a amizade, né? Viu? Olha que legal, É. tipo... Fechou, né? Ele cumpriu uma regra do JujubaCast, né? Voltando no final, no assunto do começo. É verdade, é verdade. Você voltava a falar de bala e da Fernanda Takai. É verdade. Relacionamento entre mulheres existe muito amizade depois. Muita, todo mundo amiga. Fica ali, volta, fica amiga, aí namora de novo, aí fica amiga de novo, aí namora de novo. Fica... Até porque não tem outro jeito, né? Eu e o Nick Lauda já não estamos mais juntos, mas ainda somos amigos. Eu me casei e teve cerimônia religiosa e tudo mais, com a presença dos meus pais, dos pais do meu marido e do Nick Lauda também.
Fofo. Gente, Fofíssimo. como essa história não é um filme? É lindo. Fiz uma homenagem pra ele no meu discurso e acho que contar essa história aqui, mesmo com a mudança de nomes, é uma homenagem também. Concordo. Não sei como você... Chorar de novo. Chora, Jess, chora. Não sei como vocês se posicionam em relação a isso, mas vi que vocês já leram outras histórias de casais gays. Então achei que valia a pena escrever. Minha filha, como a gente se posiciona em relação a isso? Como você acha? Você vai ter uma surpresa no futuro. Vai. Eu não sei, na verdade. Mas eu não gosto de chamar atenção sobre isso como se fosse algo diferente, é só uma história. Eu lembro de pensar isso. Eu não sei como eu tô me sentindo agora em relação a isso. Deu pra ver que você tá muito à vontade de falar essas coisas, achou bonitinho. E eu não me reconheço nessas falas. Eu sei. Mas eu me reconheço totalmente nisso aí que você acabou de falar. Eu queria te contar que logo depois que eu transicionei, tudo que eu não queria mais era ouvir essa voz, que é a sua voz. E ver fotos do passado, que é o seu presente. Eu não sei o que te dizer sobre isso. Eu tô fazendo o que eu posso. Eu sei. Eu lembro de pensar isso também. E ainda bem que a gente fez isso. Ainda bem que você tá fazendo o que dá e continua fazendo. Eu até fui procurar uma foto nossa aqui pra ver a data e ter certeza que já passou. No dia que a gente vestiu uma legging com uma saia por cima. Mas aí acabou perdendo a coragem e saiu com uma camisa amarrada na cintura, no lugar da saia. Eu vou colocar aqui pra você ver. Como é que... Como... Olha, Como... o que eu tava dizendo é que... Ainda bem que você fez. Isso que você tá vivendo aí é o momento que a nossa transição começou. Eu falo isso pras pessoas. A transição não começou em 2021 com tratamento hormonal. Ela começou um pouco antes desse programa aí ter ido ao ar, que foi quando você contou pra nossa terapeuta. Como assim tratamento... Como assim tratamento hormonal? Em 2021? Como que isso aconteceu? Eu vou te explicar tudo, tá? Como eu te falei, final do ano, você lança Como Ser um Rockstar, e isso é um salto muito grande nas nossas vidas. Aí você também vai lançar o Olo, que é o nosso aplicativo de conteúdo por assinatura, o que foi bom porque deu uma tranquilidade, porque em 2020 vai ter uma grande crise e vai ser um ano bem difícil, com um monte de obstáculos, mas vai dar tudo certo no final. Que grande crise, por quê? Eu queria te contar, mas é que a gente já não tem muito tempo e... seria tempo no final, eu conto, tá? Mas olha, vai ficar tudo bem, eu juro. Deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui. Tá bom. Essa grande crise fez a gente passar mais tempo em casa. E aí, a gente ficou muito tempo em casa, não só eu, mas você e a Paty também. Aí eu acho que isso deu um senso de privacidade. E ao mesmo tempo fez a gente se conectar mais com a nossa imagem. Como você falou, né? Que você está sempre fazendo o melhor. A gente foi ficando cada vez mais como a gente queria. E aí uma coisa foi levando a outra. Em 2021, a gente já estava com um visual bem andrógeno. E só tinha mais um passo para dar. Que era começar o tratamento hormonal. Eu tô achando impossível acreditar nisso. É muito de repente. É que eu sei que eu contando assim parece que é de repente, mas tiveram momentos que fizeram as coisas acelerar. Teve uma vez que virou moda um aplicativo desses que faz sua versão feminina, sabe? Sabe tipo quando tem esse assim que deixa você velho, sabe? Sei. Então, a gente ficou assim, vou te mostrar. A gente não resistiu e a gente até publicou nas redes sociais. E deu uma esperança, sabe? Assim, parecia tão mágico, mas Meu Deus. ao mesmo tempo parecia tão possível. Eu vou te mostrar mais fotos. Aqui a gente em 2021.
Aqui foi logo antes de começar Caramba. o tratamento. Sou eu mesmo. Quantos quilos eu perdi aí? Muitos. Você pegou firme na low carb, exercício. Porque isso acabava ajudando, né? Meu Deus. Meu Deus. Ó, deixa eu continuar. A gente começou o tratamento hormonal em 2021 e o objetivo não era transicionar socialmente. A gente achava que ia ser impossível. Então era uma coisa só pra mim mesma. Eu achava que meus seios não iam se desenvolver. E aí eu pensava assim, se isso acontecer, eu vou usar um binder. É isso. Isso eu consigo me ver fazendo. Mas à medida que isso foi acontecendo, né? O jeito que eu tava me vestindo, meu cabelo, né? E eu ia nos lugares e as pessoas começaram a me chamar de Miss, de Lady, né? Eu chegava, eu e a Paty nos lugares e o garçom falava assim, Hey, ladies! E aí foi meio que acontecendo, né? Deu bastante medo, assim, deu bastante receio, mas foi ficando cada vez mais inviável, assim, não fazer. Eu vou te mostrar uma foto. Essa foto é a gente em 2022, no South by Southwest, em Austin. Olha como a gente tava, vou te mostrar 2 fotos. Eu olho pra isso e aí eu fico pensando, como é que eu tinha coragem de sair desse jeito na rua e ainda me apresentar no masculino? Eu tô pensando a mesma coisa. Eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Então, você não vai precisar ter coragem. Vai simplesmente acontecer. E como foi que ficou público? Que momento que você mudou de nome? Foi entre março e maio de 2022. Eu contei primeiro pro Rafael, depois pra uma amiga que você ainda vai conhecer, a Júlia, depois pro Eric e depois pro Dale. E depois eu fui pro Brasil. A gente foi pro Brasil e aí eu contei pra todo mundo. E como foi que todo mundo reagiu? O Eric, o Rafael, meus pais. Tudo bem. Todo mundo deu muito apoio, deu muito carinho. E fez até a gente pensar que devia ter feito muito antes. O mais impressionante mesmo foi no Google Cash, que você escreveu a própria história, e aí você foi contando, como se fosse um ouvinte que tivesse escrito a história, e aí aos poucos você ia dando umas pistas de que na verdade era você mesmo. E as pessoas foram percebendo aos poucos, e foi bem impressionante. É o nosso episódio mais ouvido até hoje. Boa ideia. Foi incrível também. Teve apoio de todo mundo, todos os ouvintes. Foi o primeiro episódio especial LGBTQIAPN+. E você recebeu 4.000 DMs, mais de 4.000. E você respondeu todas. E foi aí que a gente... Foi aí que você mudou de nome? Foi em maio. Na verdade, foi um pouquinho antes, em maio, né? Mas foi nesse dia que ficou público, né? O programa mudou de nome pra JujubaCast. Sério? O JujubaCast virou o programa principal? Com esse nome? Foi. Era o único jeito. O programa passou a ser muito voltado pros ouvintes, que eram muito fãs mesmo, que ficaram com a gente. Como assim? Como assim que ficaram? Alguém foi embora? No primeiro ano, foi bem legal. Foi tudo muito eufórico. A gente realizou um monte de sonhos, assim, dos mais bobinhos aos mais incríveis. A gente chorou um monte com a primeira marquinha de biquíni, coisa desse tipo. Mas o legal mesmo, assim, foi a gente poder ser a gente mesmo, sabe? A gente conheceu muita gente nova e a gente tem um monte de amigas agora. Foi um ano muito, muito legal, muito divertido. E aí, teve outro JujubaCast especial LGBTQIAPN+, em 2023. E logo depois, a gente fez a cirurgia bottom surgery, sabe? Cirurgia de readequação, né? Sim, lá embaixo. Você fez mesmo a cirurgia do... Uhum. Você tem... Pepeca. Uhum, eu tenho. Você tem. A gente tem. Mas olha,
Eu acho que o mais importante é eu te contar o que rolou no segundo ano. Eu acho que depois de toda essa euforia, assim, do primeiro ano, a realidade, assim, começou a bater. Como assim? Então, você consegue imaginar, a gente vive num mundo meio machista, né? E óbvio que isso afetou a gente também, né? Sendo uma mulher, a gente passou a sofrer um monte de coisas que mulheres sofrem. E de repente, gente que admirava você, que considerava você uma especialista no que você faz, passou a te tratar com condescendência. Pessoas que você considerava amigas vieram te chamar de infantil porque você estava usando uma camiseta da Hello Kitty, ou alguma coisa assim. Sendo que essas mesmas pessoas usavam camisa de Star Wars, sabe? Da Marvel. Olha, parece bem ruim, mas é algo que a gente meio que sempre enfrentou, né? Não exatamente isso, mas eu aqui, eu sempre tive que brigar para ser levado a sério. Se você sou eu no futuro, você sabe. A gente sempre teve que levantar as nossas próprias coisas do zero. A gente nunca teve investidor, nunca teve gravadora, produtora, sei lá, agência que veio e comprou a gente. A gente sempre teve que... A gente tentou, mas a gente sempre teve que fazer nossas próprias coisas. Tudo que a gente fez partiu da gente, a gente fez sozinho. Mas é diferente. É pior. Eu acho que a gente, ao longo da vida, vivendo com esse segredo, eu acho que eu sempre meio que me resguardei, sabe? Mantive uma distância das pessoas. E aí, nesses últimos 2 anos, eu senti que eu não precisava mais fazer isso, né? Eu acabei fazendo bastante amigos. Mas muita gente abandonou a gente também. Quem? A nossa banda aqui de Miami, por exemplo. Eu fui praticamente expulsa da banda. Sério? Filha da puta. Aqui em Miami, quase todo mundo que a gente conhece se afastou. E é sempre... Não é uma coisa do tipo que a pessoa fala assim, eu não quero mais ter contato com você. A pessoa, ela manda mensagem, parabeniza, oferece apoio, daí depois ela some. Então, leva um tempo pra você perceber, sabe? É bem dissimulado. Bom, eu não posso dizer que eu tô surpreso. Então, isso tem sido um pouco dolorido, sabe? Eu tinha a sensação que todo mundo que eu conheci, ou que eu me aproximei depois disso, ia ser diferente. Mas essas pessoas te abandonam também. Mas não é bom um pouco? Tipo, não ajuda a dar uma filtrada assim? Todo mundo fala isso, mas... É um pouco verdade, mas chega uma hora que você só quer que não tenha mais nada pra ser filtrado, sabe? Chega uma hora que dá a sensação que você não pode mais perder ninguém, né? Que o resultado desse filtro, ele é triste de todo jeito. Olha, eu acho que você é até bem parecido comigo, e eu não sei como que você sabe algumas coisas, mas eu não tô me reconhecendo em você. Em 2017, a gente quase quebrou aqui. A gente teve fim da empresa, furacão, governo Trump, e a gente segurou todas as pontas, a gente reergueu o que precisou reerguer. Você me falou que passou por uma crise gravíssima, e aí você realizou... E aí eu nunca imaginei que a gente ia conseguir realizar. Eu não sei. Eu acho que à medida que a gente vai conquistando essas coisas, sabe? Fica difícil. Outras coisas que a gente precisava vão sendo reveladas, sabe? Ok, pode ser, mas... Ó, um exemplo. Eu nunca achei que eu tinha disforia.
Cara, você não sabe, você não tem noção como você não se vê no espelho. É outra coisa agora. Eu descobri que eu nunca tinha me visto. Eu já cheguei a essa conclusão aqui também. Então, eu percebi que muita coisa que eu fazia, sabe? Muita coisa que era associada à minha personalidade, que eu achava que era a minha personalidade, na verdade era uma defesa, sabe? Um disfarce. O que, por exemplo? Por exemplo isso de, sabe? De não precisar de ninguém. Isso que você falou, sabe? De fazer as coisas sozinha. A gente faz porque tem que fazer, mas não porque é legal. E agora que não tem mais esse disfarce, sabe? Que nada é segredo. Cansa. Só cansa. O que foi que aconteceu que deixou você assim? Aconteceu muita coisa. Perdi cliente. Perdi prestígio que eu tinha com o cliente. Eu perdi confiança no mercado que eu tinha aí no passado, quando eu era você. E a gente perdeu o anunciante. O estado da Flórida tá parecendo a Alemanha nazista, assim, em relação a pessoas trans. Eu levei 2 anos pra conseguir mudar meu nome aqui nos Estados Unidos, e no Brasil foram 2 meses. Tem um monte de lei específica, assim, impedindo atendimento médico, impedindo que eu mude nome na carteira de motorista. Eu perdi 2 amigas. Eu perdi 2 amigas em menos de 1 ano. Eu ainda nem sei o que aconteceu. Elas simplesmente pararam de falar comigo. Olha, eu sei que tá sendo difícil. Dá pra ver que você tá sendo sincera, mas eu tô vivendo o contrário de você. Eu tô num dos melhores momentos da vida. Talvez o melhor até agora. Tá tudo indo bem. Eric tá bem. Paty tá bem. As coisas aqui estão indo bem. E ainda assim, eu trocaria tudo que eu tenho agora pela vida que você tá tendo aí. Mesmo com esses problemas. E você sabe. Você sabe. A gente já enfrentou coisa muito pior. E se tudo que você tá falando é verdade, me parece que você... Eu acho que você só tá num ponto onde as coisas estão culminando. Parece que é muita coisa ao mesmo tempo, e por isso tudo parece pior. Mas essas coisas, elas se resolvem. De um jeito ou de outro, você sabe. Você sabe. Se você fosse mesmo eu no futuro, você ia saber. Eu acho que eu tô só me sentindo um pouco sozinha aqui, sabe? Sozinha é melhor do que sozinho. Você tem razão. É que... Mas são 2 coisas ruins, né? As 2 coisas são ruins. Olha, eu não sei quem te abandonou, mas eu acho que eu sou uma pessoa bastante querida aqui. O programa tem feito muito sucesso, os negócios também. E se você é a pessoa que eu tenho dentro de mim, que tá escondida, disfarçada, essa pessoa é melhor ainda. Então, eu não sei. Você é tão bonita. Eu não sei. Se você sou eu, e se tanta gente gosta de mim aqui... Eu também não sei. Como que isso pode ter ficado pior? Não parecia que ia ficar pior. Como eu falei, sabe? Como que isso pode ter ficado pior? Foi aos pouquinhos. E
aí parece que tudo combinou agora. Parece que, como você falou, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra me preparar melhor? Porque se meu futuro é esse, eu não tô achando ruim. Eu só quero estar mais forte, então, pra lutar. Você é tão forte, né? Você carregou tanta coisa. Você aguentou tanta coisa. Eu acho que você não se dá crédito suficiente. Então, mas se você sou eu, você também é, né? É só isso que tá faltando? Um pouco de força? Respira um pouco. Para um pouco. Mas segue em frente. Eu acho que sim. Eu acho que era isso que tava faltando. Eu achava que eu vim aqui pra te mostrar quem você vai ser. E aí acabou sendo você me lembrando de quem eu sou. Isso foi muito surreal. Vai ser o episódio do JujubaCast. A ideia era essa. O que você diria pro seu eu de 5 anos atrás? Entendi. Boa ideia. É. Ainda tem grupo secreto? Tem publicidade? A Alura tá com a gente ainda? Tá sim. A Alura ficou enorme. Maior escola de tecnologia do Brasil. Tem a própria inteligência artificial, que se chama Luri. E eu falei no começo do programa, tem link, tem cupom na descrição. Tem o grupo, sim. É jujubacast.com/grupo. JujubaCast. A gente ainda não aprendeu a não levar as piadas longe demais. Tô vendo. Bom, eu preciso ir. Eu preciso buscar o Eric na escola. A gente pode se falar de novo? Eu acho que sim, mas eu acho que você não vai lembrar. Mas a gente vai se ver de novo aqui em 2024. Eu ainda vou estar aí. Eu vou existir. É lógico que você vai existir. A gente é a mesma pessoa. Se eu existo, você existe. A gente só mudou de nome, a gente mudou de aparência. Mas é só porque a gente tá sem disfarce agora, né? Eu sou você, só que sem a máscara. Tomara que isso seja verdade, então. Você vai ver. Obrigado por tudo. Obrigado por ser eu. Obrigado você por ser eu. Eu te vejo no futuro, então. Adeus. Beijo. O JujubaCast volta em 2 semanas, gente.
parasol.